A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Sabe, a gente tem falado vez após vez aqui sobre descobrir o seu chamado específico e que se você buscar a Deus diligentemente, o que Ele vai fazer te dá um vislumbre. Lembra um vislumbre? Eu estava procurando no meu arquivo esta manhã os vislumbres que Deus me deu em 1981, 84, e eu li hoje de manhã coisas que escrevi em 81, 84 que estou fazendo hoje. Sabe, é impressionante. Ainda assim, se você me dissesse, olha, Deus vai te levantar para as nações do mundo escrevendo livros, eu riria muito, porque inglês era a pior matéria para mim na escola. Eu mal consegui escrever uma página, quem diria um livro? E ainda assim foi dessa forma que Deus me levantou? Frequentemente, o próprio caminho que acreditamos que vamos tomar não é o caminho no qual acabamos andando. Eu lembro, sabe, quando eu trabalhava para aquela igreja, eu estava lutando, era muita luta mesmo. Eu lembro que um dia o Espírito Santo falou comigo e disse, você está procurando outra forma de ir para as nações, não é? Eu disse, sim. Ele disse, esse jeito que você está pensando não será o meu? Ele disse, naquele dia ele disse, você não vai descobrir a forma como eu vou te levantar, porque a sua caminhada é pela fé e não por vista. Veja, Deus vê José, um jovem que vai obedecê-lo, e o que Deus dá a ele, um vislumbre, ele dá a ele 2 sonhos sobre liderança. José não fazia ideia que entre aquele sonho e o cumprimento do sonho havia um poço, e veja, poço aqui representa um treinamento para o ministro. É uma brincadeira que a gente faz. A gente diz que é o lugar para treinar pregadores. Todos passamos por poços. Daí vem 10 anos de escravidão e 2 anos numa prisão. E aquilo é tão agoniante que você acha que nunca vai sair dali. Davi recebe um profeta, o profeta maior de toda a nação, e descobre que é o próximo rei. Davi não fazia ideia. Sabe, ele vê tudo acontecer. Ele fica olhando, vendo Deus fazer tudo. É chamado ao palácio para ser um menestrel. E daí ele é chamado para ser o escudeiro de Saul. Imagine o escudeiro do rei. E dali ele é chamado para ir para a mesa do rei para comer junto aos filhos do rei. E daí ele recebe a filha do rei como esposa. Davi está... É isso aí? Já está tudo arranjado aqui, ele vai me passar o trono, a profecia vai ser cumprida. O que Davi não entende é que serão 14 anos de inferno na terra. Sabe, viver em desertos, em lugares inóspitos, ter que ir aos filisteus no exílio, não poder ver sua família, não poder ver as pessoas com as quais cresceu, nem desfrutar dos costumes da nação onde cresceu, tudo por causa do chefe que Deus deu a ele, porque aquela acabou sendo a sua estrada para forjar o caráter de Davi e ele ser o grande rei de Israel. Se olharmos para João Batista, Deus anuncia o seu chamado para o pai dele. Ele ainda não tinha nascido, estava no útero da sua mamãe. Mas passou 30 anos no deserto treinando para um ministério de 6 meses. Imagine isso, treinando 30 anos para 6 meses de ministério. Lembra, ele é 6 meses mais velho que Jesus. Jesus vem e ele diz, eu diminuo para que ele cresça. 6 meses de ministério. Você olha para Moisés. Moisés soube quando tinha 40 anos, sou eu que vou libertar essa nação. Ainda assim passa mais 40 anos nos fundos do deserto. Por que é que Deus faz isso? É disso que estamos falando? Bem, eu quero ler algo aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, eu vou pôr aqui no telão. Então, sejam verdadeiramente alegres, veja, está estabelecido. Alegres, ok? Há uma alegria maravilhosa adiante. Agora lembrem que o cumprimento de qualquer coisa que Deus promete a você para o seu chamado é a alegria. A alegria está sempre contida no pacote. Certo? Então, se eu embrulho um presente e você abre aquilo, envolvido naquele presente está a alegria. Cumprir o seu chamado é alegria, lembra? Volta lá para a lição número 2. Há uma maravilhosa alegria adiante, muito embora vocês tenham que passar por muitas, e eu quero que você sublinhe essa palavra muitas provas
por um pouco de tempo, e para Deus podem ser 4, 5, 6, 7 anos. Lembra, um dia para o Senhor são 1000 anos um dia. Então o que isso significa é que basicamente 40 anos seriam o quê? 1 hora? Certo? Então um pouco de tempo para Deus podem ser 6, 7 anos. Certo? Por um pouco de tempo essas provas mostrarão que a sua fé é genuína. Ela está sendo, o que está sendo, a sua fé está sendo testada como o fogo testa e purifica o ouro. Embora sua fé seja muito mais preciosa que mero ouro. Então, quando sua fé permanece forte em muitas provas, de novo eu reforço muitas, isso trará a você muito mais louvor e glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado a todo o mundo. Esse é o aspecto em cumprir o seu chamado que nós temos que falar, que são as muitas provas. Muitas provas fortalecem sua fé, edificam seu caráter para você suportar aquela posição para a qual Deus está te chamando. E eu me lembro quando, vamos voltar para o tempo naquela igreja em que eu dirigia aquela van, antes de eu ser pastor de jovens, vamos voltar naquele tempo. Eu lembro que o pastor e a minha esposa, o meu emprego, no qual eu passei 3 anos e meio, para cuidar dos assuntos, pessoais deles, levar as crianças na escola, dar aulas de natação a elas, pegar os ministros, foi quando eu conheci T.L. Osborne. Eles gostavam tanto do serviço que eu realizava que o cargo de assistente executivo apareceu, que era mais uma função administrativa, como um secretário. E eles disseram, rapaz, vamos colocar o John nesse cargo, o assistente anterior saiu, esse lugar é para o John. Então me puseram naquele cargo e eu fiz um trabalho horrível. Eu não tinha o dom necessário para ser um bom assistente administrativo, eu não sou um secretário. E então eu me lembro que a gota d'água para mim naquele tempo foi quando o meu pastor ia aparecer na televisão num grande programa. Ele ia participar e eu esqueci de contar a ele. E ele perdeu. E ele disse, John, o que eu deveria estar fazendo 1 hora atrás? E eu fiquei, oh não. Então o que aconteceu foi que eles amavam a Lisa e eu muito, me amavam. E reconheceram, a culpa é nossa, nós colocamos ele numa posição ruim. Bem, meu cargo de pegar ministros no aeroporto já havia sido ocupado, eu já tinha treinado outro cara. Então ficaram, meu Deus, não sabemos onde pôr o John? Então me puseram nesse cargo, que era... Eu me reportava a uma mulher, que se reportava a um homem, que se reportava ao pastor. Então eu desci 3 níveis, ok? Eu me reportava diretamente ao pastor, a minha sala, eram tipo 3 salas naquele lugar, a minha, a dela e a dele. E agora eu ficava lá do outro lado do prédio, com uma chefe que tinha um chefe que falava com o pastor. E aquele homem nem era daquela área. Então, eu estava sofrendo. E eu lembro que nessa época, eu estava mesmo à flor da pele. Eu gritava com a minha esposa, gritava com meu bebê, que era o Addison, que só tinha 9 meses de idade. Irado com meus amigos, gritando com eles. Eu estava gritando com todo mundo, com raiva de todo mundo. Tudo estava dando errado, mas eu nunca tinha sido assim. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei tão irado, eu me irava muito fácil e... Então um dia eu estava orando, eu disse, Deus, de onde é que vem toda essa raiva? O que eu devo amarrar ou expulsar da minha vida? Foi quando eu aprendi que não dá para expulsar a carne, você tem que crucificá-la. E o Senhor falou comigo naquela manhã, eu nunca vou esquecer, ele disse, filho, olhe para a aliança no seu dedo. Eu olhei para a aliança e ele trouxe esse versículo à minha atenção. Eu olhei para a minha aliança e era uma aliança diferente, depois a Lisa me deu essa, era uma aliança de ouro. Isso parece ouro puro? Eu disse, sim, parece. É ouro puro? Eu disse, não. É ouro 14, ou seja, 14 partes de 24 partes são de ouro puro. 10 partes dessas 24 são impurezas, cobre, zinco, níquel. Ele disse, parece ouro puro, mas não é. Eu disse, parece ouro puro. Ele disse, se você puser essa aliança numa fornalha a 4.000 graus Celsius, o que acontece? O ouro se liquefaz? Ele disse, sim, e daí? Bem, todas as impurezas virão à superfície. E o Senhor disse, elas aparecem, certo? E eu disse, sim, aparecem. Ele disse, elas estavam lá o tempo todo, certo? Eu disse, sim, estavam lá o tempo todo. E você fica me perguntando de onde vem toda essa ira? Por que eu estou me irando tão facilmente? Por que me ofendo com todo mundo? Ele disse, essas impurezas já estavam aí. Eu te trouxe a minha fornalha da aflição, Isaías 48. Ele disse, essa fornalha está fazendo com que essas substâncias apareçam, que essa ira apareça. Ele disse agora,
Você pode culpar todo mundo, sua esposa, seu pastor, seus amigos. Ele disse, se o fizer, as impurezas voltarão para baixo. Ou você pode dizer, Deus, o problema é meu. E ele disse, aí eu virei com a minha grande concha e tirarei as impurezas. E naquela hora eu percebi que a minha fé, que é muito mais preciosa do que o ouro puro, estava sendo testada pelo fogo. E eu lembro que isso durou por um período de 18 meses. E em um ponto ficou tão ruim que eu estava andando para os escritórios da igreja. A igreja tinha uns 450 funcionários. E eu lembro de um dia que foi muito ruim, eu acordei sofrendo. Eu fui para a cama sofrendo. Café da manhã sofrendo, almoço sofrendo, jantar sofrendo. Lembra quando Jeremias disse, a minha dor é perpétua? Eu entendi aquilo. Eu vivia em dor. Eu lembro que um dia fechei a porta da minha sala, coloquei a minha cabeça assim na quina das paredes e eu disse, Deus, por que está doendo tanto por dentro? Deus falou comigo, porque você está morrendo. Sempre há dor na morte. E naquele dia ele disse, quer que eu te diga quando você vai saber que está morto? Quero, me diga, ele disse, quando não doer mais. Mortos não sentem dor? Eu disse, Deus, mate-me rápido. Então essa foi só uma das provas que eu passei. Lembra que eu disse que eu me tornei pastor de jovens? Quando eu era pastor de jovens, tudo era muito bom nos primeiros 6 meses, como da outra vez. Eu estou amando isso. Nós temos um programa de TV para os jovens que a igreja nunca teve antes, mas Deus pôs aquilo no meu coração. Levantamos o dinheiro com os jovens, não foram seus pais que pagaram, foram eles mesmos. E tínhamos um programa todo sábado à noite, num canal que alcançava 4 milhões de pessoas na Flórida. Sabe, tudo estava avançando e avançando, certo? Mas eu lembro que tinha um jovem no meu grupo e o pai dele era meu chefe. Ele era o pastor executivo administrativo da igreja. E eu pregando sobre santidade, sobre morrer para si mesmo, pregando essas mensagens. Bem, ele vem para mim um dia, sabe, chorando e ele diz, como eu posso viver a vida que você prega? Quando minha mãe e meu pai fazem isso, isso e isso, e ele disse a minha esposa também. E a minha esposa, não, é o chefe do John. Bem, aquele homem tentou me destruir por 18 meses, mais 18 meses nessa, hein? Um pouco de tempo podem ser 18 meses. Parece uma eternidade quando você vive aquilo, sabe? Aquele homem, ele determinou que ia me destruir. Ele levantou uma barreira entre eu e o pastor, eu não conseguia me reunir com o pastor por 4 meses, porque ele contou coisas ao pastor sobre mim que não eram verdade, disse mentiras sobre o pastor para mim também, e aquilo levantou um muro. E eu lembro que eu gastava horas orando, todo dia. Sabe, horas, só para manter uma boa atitude, certo? E eu lembro que funcionários iam à minha esposa e perguntavam por que é que ele não põe o nome do seu marido nisso aqui. Tipo, ele proibiu a oração na sala de ensaio do coral, que era onde eu ia orar. E eu jejuando, meu Deus, o que está acontecendo? E ele fez todo tipo de coisas. Ele estava determinado a me destruir e finalmente ele conseguiu. Ele chegou a um ponto em que eu ia ser demitido na segunda, era uma sexta. Eu tive o primeiro encontro com o pastor em 4 meses. E pastores auxiliares me disseram, John, você vai ser demitido na segunda-feira, é melhor você arrumar tudo. O pastor vai fazer uma grande mudança no grupo de jovens. Eu pensei, eu vou me sentar com os pais na terça à noite, aí os irmãos chegaram e disseram, sabe, você vai ser demitido. Sabe, eu lembro que eu entrei no gabinete do pastor e ele estava sozinho, ele deveria estar com aquele outro cara. Eles iam me demitir, ele disse, Deus te enviou aqui, você não vai embora. E Deus nos livrou naquele momento, e aquele homem que estava me difamando, eu lembro 6 meses depois eu estava fora da cidade, Deus expôs tudo o que ele estava fazendo. Ele podia ser processado e ir para a prisão por anos, mas o pastor teve misericórdia e apenas o dispensou. Mas essas foram algumas coisas, sabe, que eu passei. E o que eu não conseguia entender era, eu não estava sendo produtivo, parecia, sabe, muitos jovens eram ministrados em nossas reuniões, mas eu pensava, por que viver assim com toda essa diversidade, toda essa dificuldade? Eu tenho certeza que Paulo pensou nisso. Sabe, aqueles judeus perseguindo ele de cidade em cidade, tentando destruí-lo? Mas ainda assim, ele disse, Deus, tire isso de mim. Deus disse, você não percebe, minha graça te basta, porque minha força é aperfeiçoada na sua fraqueza? O que eu não entendia era que Deus estava desenvolvendo um caráter em mim que iria ser capaz de lidar com o chamado que ele tinha para a minha vida. Eu estou plenamente convicto que quando Deus me chamou na década de 80, sabe, no começo da década de 80, se eu tivesse sido colocado em destaque naquela época, eu dizia, eu estou pronto.
Sabe, Jesus vai voltar em 1988, eu tenho que ir para as nações. Eu dizia isso mesmo. E eu dizia que eu estava pronto em 1985, 86. Eu lembro que uma senhora chamada Marilyn veio à nossa igreja e ela olhou para mim e disse: vai, começa teu ministério, sabe? Vai-se embora pro Caribe, como T.L. Osborne, como Daisy Osborne, e começa teu ministério. E é isso que eu tenho que fazer. E eu percebi que, se eu não tivesse sido guiado pelo Espírito, se eu não tivesse deixado Deus me passar por esses refinos e provas, o que ele fez através da Lisa na minha vida teria me destruído. Eu era muito orgulhoso, eu era cheio de mim mesmo, eu teria feito tudo por mim mesmo. Eu já disse, quando você faz tudo na força do seu braço, o que você está fazendo é criando um Ismael, e aí você continua fazendo e fazendo e fazendo, ao invés de deixar Deus fazer. E a questão aqui é, como pessoas que têm um chamado na vida, nós queremos que Deus realize isso ou nós mesmos? Deixa eu te dizer, quando eu estava tentando dar à luz meu Ismael, me chamaram para ir às Filipinas. Foi pouco antes de eu me tornar pastor de jovens. Lembra, foi logo depois de eu dizer não ao T.L. Osborne, outro ministério me convidou para as Filipinas. E eu lembro que Deus me deu dinheiro 45 minutos antes do voo. Minha esposa, eu fiz um acordo com ela. O ministério era uma grande organização, disseram: pagamos metade do seu bilhete, você paga a outra metade e vem pregar aqui para nós. E eu lembro que eu disse à minha esposa: eu vou pôr no crédito. Naquela época, se você não fosse pro voo, eu recebia tudo de volta. E eu disse: eu te prometo, eu não vou entrar naquele avião a não ser que Deus nos dê o dinheiro. E aí, por uma semana, eu fiquei: e aí, Deus? E aí, Deus? Todo mundo na igreja sabe que eu vou, e aí, você vai fazer alguma coisa? Então eu fui no cara mais rico da igreja. Aquele cara tinha 2 jatinhos, ok? E eu disse a ele: eu tô indo numa viagem missionária. Eu vou às Filipinas, você me levaria ao aeroporto? Ele disse: eu adoraria. E eu me lembro que na manhã que eu ia para aquela viagem nas Filipinas, eu abri a porta e tinha um aluno da escola dominical na minha porta. E eu disse: não é você que vai me levar, o outro cara vai me levar. Ele disse: ele não conseguiu. E ontem me pediu para te levar. E eu fiquei: meu Deus, eu vou para o aeroporto com esse cara e vou ter que pegar um táxi para voltar porque eu não vou entrar no avião. A gente indo para o aeroporto, ele me contando todas as experiências da escola dominical e eu não estava nem lá. Eu estava imagina a minha cabeça. E eu me lembro que chegamos no aeroporto, ele disse: deixa eu entrar com você? Eu disse: não precisa. Ele disse: deixa eu entrar com você? Então, ok, ele vai me ver entrando no táxi e voltando para casa. Então ele entra, pega a minha mala. O aluno da escola, ele fala: quarta-feira passada eu soube da sua viagem. Ele disse: Deus me deixou acordado a noite inteira dizendo que eu tinha que pagar metade da viagem, porque você não tem $1.000 e você precisa de $1.000. Eu disse: ok. E ele disse: eu só consegui dormir naquela noite quando eu disse: Deus, arranje uma forma milagrosa de eu fazer isso que eu faço. E quando aquele cara me pediu para te levar hoje, eu quase caí da minha cama. E agora eu te digo, eu tenho $1.000 e eu vou pagar por isso. Eu peguei o telefone e liguei para Lisa. Você acredita? Então eu estou no avião para as Filipinas, certo? E eu estou ali lendo. Estou lendo a Bíblia. E na Bíblia dizia que havia um homem enviado por Deus cujo nome era João, John em inglês. Era João Batista. E a parte enviado por Deus saltou daquela página. E o Espírito Santo me disse: você quer ser enviado por John Bevere ou quer ser enviado por Deus? E eu disse: eu quero ser enviado por Deus. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Disse: bom. Ele disse: porque se você se enviar, irá na sua autoridade. Ele disse: mas se eu te enviar, você vai com a minha autoridade. Agora, sabe o que eu comecei a notar por todos os evangelhos e no livro de Atos? Depois disso, eu notei que, sabe o que se dizia sobre João Batista? Ele fala como alguém com autoridade, não fala como os escribas e fariseus. Agora, peraí, aqui está João. Seu pai é um sacerdote. Ele deveria ir à escola com Gamaliel e aprender de todos os grandes mestres daquela época em Jerusalém. Todos os seus amigos iriam para a escola de Gamaliel. E Deus diz: vai para o deserto. E João pensa: não, está errado, eu tenho que ir para Gamaliel. Deserto. Não, meus amigos todos vão ter diplomas, eles vão ter diploma de doutorado, vão se tornar um pastor de uma igreja. Deserto. E ele vai para o deserto. E a Bíblia diz, eu amo isso, ela diz que Caifás era sumo sacerdote, Anás também, todos esses sacerdotes, e a palavra de Deus veio a João no deserto. E ele falava como quem tem autoridade. E Jesus, por que ele foi para o deserto? Porque ele foi até lá.
Para ver um caniço ao vento? Ver alguém, ao invés de vestir boas roupas, ir para os palácios? Não, Jesus foi para lá para ouvir um profeta, um homem com a palavra do Senhor com autoridade. E o que aconteceu? Deus disse: deixa que eu te envio com a minha autoridade. Agora pense nisso no mundo dos negócios. Pense nisso na educação. Pense nisso no mundo militar. Pense nisso no esporte. O que aconteceu com meu amigo Aaron? Ele ouviu a Deus. E aí ele prosperou na área em que ele estava. Ele impactou tantas, mas tantas pessoas. Quando ele ganhou o seu primeiro torneio, ele ganhou num sábado de Páscoa. E ele fez um culto ao nascer do sol com 2.000 pessoas ali mesmo no evento. E falaram nisso na TV do mundo inteiro. Escreveram sobre ele em todos os jornais. Eu estava em Sydney quando ele venceu. E eu fiquei, veja esse impacto. Ele agora está operando na autoridade de Deus. Num torneio de golfe. Não importa se você está no ministério, eu estou contando meus testemunhos porque, ei, essa é a minha história. Deus me chamou para o ministério. Mas se você é chamado para o mundo militar, para ciências, para educação, para ser uma dona de casa, sei lá. Se você fizer o que Deus disser, deixa eu te dizer, o inimigo vai tentar fazer você dar à luz um Ismael. Ele vai fazer tudo o que ele puder. Tudo o que puder para te tirar do lugar que Deus te colocou. Vai te fazer queimar a largada porque ele não quer você na autoridade de Deus. Então essa é a verdadeira chave. E eu vou te dizer, essa é a lição 9. E eu nem consigo enfatizar o suficiente como isso é importante, porque tem pessoas que eu vejo que estão aí no ministério, que são chamadas para o ministério, mas não têm autoridade. Não estão fazendo nem metade do que foram chamadas para fazer porque queimaram a largada. Ouviram as pessoas que diziam, ei, vai, começa uma igreja, tem um chamado na tua vida, acha uma cidade e começa uma igreja. Mas não andam em autoridade. Eu quero ver uma geração se levantar, que tem a autoridade de Deus no campo da medicina, que tem autoridade no mercado de trabalho, na educação, no governo, no esporte. Essa é a geração de Josué que eu creio que está vindo, em que muitos são escolhidos, não poucos. Sim, quando você olha a partir da cruz, da ressurreição, da segunda vinda de Jesus, sim, poucos irão cumprir o que Deus os chamou para fazer. Mas eu creio que essa geração, essa última geração que virá, será como a geração de Josué. E eu creio que muitos serão escolhidos nessa geração, e eu creio que vocês fazem parte dessa geração. Na última lição, que é a próxima, eu estou realmente animado por ela, porque a pergunta que a gente vai responder é essa: como eu maximizo o meu chamado? Rapaz, isso vai ser bom, eu mal posso esperar. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.